só isso e nada mais. E o corvo, nunca marchando, ainda está, na pálida busto de Palas, apenas acima da minha porta. E os seus olhos têm o semblante de um demônio que sonha. E a lâmpada o acende sua sombra no chão. E meu coração, desde o fardo, é esse refrão: que você nunca, nunca mais. Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Meu nome é Alex Fury. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e vamos fazer uma viagem sombria, melancólica, dolorosa, em cima de um personagem que recebeu aí o seu primeiro teaser numa nova versão que traz um visual um tanto quanto inovador perante ao que ele é originalmente na sua essência. A gente está falando de O Corvo. Recentemente estreou aí o teaser com Bill Skarsgård na pele do cantor de rock que perde a sua amada violentamente e acaba se tornando um espírito em busca de vingança. E agora, nesse vídeo, a gente vai fazer uma viagem bem detalhada sobre todo este personagem, o seu criador e, obviamente, as influências do passado que esse personagem carrega. Então, chega de papo, senta aí, que é hora de muita melancolia. A gente vai iniciar essa saga lembrando de essências que formatam esse personagem e, obviamente, tem muitos caminhos sombrios que permeiam a construção dele. O Corvo não se trata apenas de uma criação inadvertida de um personagem feita por seu criador, mas sim, se trata de um personagem que carrega nas suas costas grandes mitologias e uma atmosfera sombria, gótica, que marcou gerações e que marca uma época para que esse personagem se solidifique como ele é. E a gente começa essa viagem falando daquele que pode de repente não ter uma relação direta com o criador do Corvo, mas ele obviamente deu os primeiros passos com toda essa história. E a gente está falando do O Corvo, de Edgar Allan Poe. É um poema narrativo que explora os temas de luto, melancolia, solidão e a passagem do tempo. O narrador do poema, obviamente, ele é atormentado pela perda de sua amada, conhecida como Lenore, e a sua tristeza é amplificada pela presença de um corvo misterioso que repete incessantemente a palavra nunca mais. O poema reflete a obsessão do narrador pela morte e o seu desespero em lidar com a perda irreparável de sua amada. Simbolicamente, o corvo ele é representado como a morte, como o luto eterno e como o ato desconhecido. A sua presença, ela assombra o narrador e só aumenta ainda mais a sua dor, levando a um estado de desespero e completa desesperança. A repetição da palavra nunca mais pelo corvo permeia na mente do narrador como uma espécie de lembrete constante da sua perda e da sua solidão. A obra é considerada como uma das mais importantes de Edgar Allan Poe e é um dos poemas mais famosos, reconhecidos como uma grandiosa literatura mundial. A sua linguagem poética e a atmosfera sombria que fazem parte desse universo influenciaram vários escritores, artistas, músicos ao longo dos anos, tornando-se uma espécie de peça central no cânone de uma literatura gótica e do romantismo sombrio. A sua publicação apareceu pela primeira vez em 1845 no jornal New York Evening Mirror, e o Poe, que era o autor, obviamente, dessa obra, ele era um escritor americano do século XIX, muito conhecido pelas suas histórias macabras e essa poesia muito sombria. E esse poema foi escrito durante um período que o Poe enfrentava grandes dificuldades financeiras, pessoais, que acabou se tornando a grande essência, a grande massa que contribuiu para o tom melancólico e sombrio dessa obra. Mas por que a gente está falando tudo isso? Não poderíamos começar a falar desse corvo sem
enaltecer a presença do Poe, que apesar de não ter diretamente uma ligação com o corvo de James O'Barr, que é a essência do que nós estamos falando aqui nesse vídeo, ele tem uma atmosfera que se aproxima bastante do que a obra de James O'Barr se propôs a entregar. O Corvo foi criado de uma forma de lidar com o luto por ele ter perdido a sua namorada em um trágico acidente de carro. O'Barr transformou a sua experiência pessoal em uma espécie de história sombria e emocionante com muita intensidade, e que mais tarde acabou se tornando uma das principais graphic novels e mais emblemáticas dentro desse gênero dos quadrinhos. A sua primeira publicação foi feita pela Caliber Press em 1989. O Corvo, né, ele se destacou como uma obra muito específica, muito singular no mundo dos quadrinhos. A narrativa poética, que lembra bastante o conceito do Poe, era visualmente impressionante como quadrinhos, e ela acabou criando uma fanbase muito dedicada que acabou influenciando, obviamente, grandes escritores e roteiristas por aí vai. Aqui no Brasil, ela foi publicada pela editora Mitos, que acabou lançando uma versão da graphic novel completamente traduzida em português. O estilo visual dessa obra é conhecida pela sua abordagem também sombria e melancólica. Vocês veem que a relação com o Poe é muito forte. E isso acaba combinando elementos góticos e um pouco no ar, que também cria uma atmosfera com uma estética bem punk. O James O'Barr utiliza a arte sempre em preto e branco, com detalhes bem expressivos e uma atmosfera muito densa, para poder transmitir a dor e a angústia do seu protagonista, conhecido como Eric Draven, enquanto ele busca vingança contra aqueles que destruíram completamente a sua vida. A história na HQ se passa em Detroit, onde o Eric Draven ele é um músico e ele tem uma noiva, conhecida como Shelley, e ambos são brutalmente assassinados por membros de uma gangue. Os vilões dessa gangue são liderados por um cara conhecido como Top Dollar, que é um criminoso cruel, calculista e que controla completamente o submundo da cidade. O Top Dollar ele é auxiliado pela sua meia-irmã, que é conhecida como Micah, uma mulher que é completamente manipuladora, perigosa e que compartilha as mesmas ambições que o seu irmão. Fora isso, também tem outros membros da gangue, né? Como, por exemplo, o T-Bird, o Fanboy e o Skank. Cada um tem a sua própria personalidade e habilidades, e tudo com muita violência e completamente sem escrúpulos. A morte do Eric e da Shelley é um ato de violência completamente sem nenhum sentido na história. Cada um desses vilões se desempenha bastante, um papel extremamente crucial na tragédia, que acaba transformando o Eric Draven na persona o Corvo, que alimenta a partir daí o seu desejo de vingança e justiça contra aqueles que destruíram totalmente a sua vida e mataram a sua amada. Falando da simbologia, que numa história como essa não pode faltar simbologia. E dentro dessa história, o relacionamento entre o Eric e a Shelley é marcado por um objeto que simboliza bastante, que é um anel de noivado. Esse anel é um símbolo do amor e do compromisso do Eric e da Shelley. Ele representa uma grande e profunda ligação emocional de um com o outro. Na graphic novel original, o anel de noivado é uma espécie de elemento que é muito recorrente no roteiro das histórias e desempenha um papel significativo na narrativa. Ele é como uma espécie de lembrete constante do amor perdido pelo Eric e da tragédia que acabou levando ele a se tornar o Corvo. O anel também serve como uma espécie de símbolo de esperança e de redenção. E à medida que o Eric busca a justiça para que o que aconteceu, ele vai se apropriando de tudo isso. Fora o anel, também tem outros objetos na história, né, que são memórias que têm uma importância muito simbólica na vida dos dois, que são fotografias, músicas e momentos que são compartilhados. Toda essa parte aí é muito subjetiva, é muito bacana essa parte que interage com a gente. E agora falando um pouco da mitologia desse pássaro sombrio que representa a essência do protagonista da história, a gente vai entender um pouco como que ele tem essa presença espiritual coligada diretamente ao protagonista. O pássaro é uma espécie de entidade mística que se torna uma espécie de guia e portador da vingança.
Dentro da história, o Corvo ele é representado, obviamente, como se ele fosse uma espécie de mensageiro que é enviado para guiar o Eric de volta à vida depois da sua trágica morte. E o Corvo ele é uma espécie de símbolo de vingança contra todos os responsáveis pela morte dele e pela sua noiva Sherry. E existe também uma conexão espiritual muito forte entre os dois. Ele representa uma espécie de força que liga ele entre o reino dos mortos. E claro, mantém a presença do Eric vivo no mundo ali, no nosso mundo, justamente para manter a sua vingança. É também uma presença de imortalidade e proteção, né? Ele é capaz de guiar o Eric através dos perigos e protegê-lo de possíveis ataques e danos que ele possa vir a sofrer. Frequentemente ele é retratado como uma figura bem misteriosa e sobrenatural que é dotada de poderes para além da compreensão humana. Dentro dessa perspectiva de simbolismo e de transformação, ele, além de ser um guia e protetor, ele também representa uma transformação pessoal do Eric Draven, né? Dentro dessa sua jornada de vingança, ele não apenas vai para punir os caras, os responsáveis pela morte da sua noiva, mas ele também segue um caminho para encontrar a sua redenção e finalmente a sua paz. E obviamente a presença de uma criatura como essa tem, lógico, uma força sobrenatural muito ligada com o Eric Draven, né? Então, vamos falar um pouco agora dos poderes que o Corvo, a persona Eric Draven na figura do Corvo tem. Ele tem força sobre-humana, agilidade e reflexos aprimorados, ele tem recuperação acelerada, ele tem a visão do próprio Corvo, que é uma capacidade de ver através dos olhos do pássaro, ele tem a telepatia com o Corvo, e ele tem a capacidade de se comunicar telepaticamente com o Corvo, que ele pensa, os dois pensam juntos, é meio que uma ligação assim. Ele tem uma imortalidade limitada, ou seja, ele tem a sua fragilidade, mas ele tem a capacidade também de retornar à vida depois que ele é morto, obviamente. Ele tem uma conexão muito forte com a morte. Ele tem uma sensibilidade aos espíritos dos mortos e ele compreende a morte muito melhor do que qualquer outra figura ou entidade que você conhece nos quadrinhos. Ele consegue fazer também a manipulação das sombras e ele também tem premonições e visões, que é a capacidade de ter visões muito antes. Ele é meio que um Minority Report, só que sombrio e melancólico, 100% poderoso nesse quesito. Sem sombra de dúvida, as HQs do Corvo e a literatura do Corvo também são dois pesos significativos dentro desse contexto que formaram todas as futuras adaptações e as adaptações que marcaram a época desse personagem. Só que aqui, neste vídeo, a gente encerra esse assunto contando para vocês justamente esse contexto geral do que foi esse personagem nos quadrinhos, na literatura e o que ele inspirou para se transformar em adaptações. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, contando um pouco mais sobre as produções que adaptaram esse personagem e vocês vão se impressionar, que não foi apenas com o Brandon Lee. Tem muita coisa que foi feita em cima da matriz do Corvo. E a gente vai fazer o quê? Vai trazer essa informação bem bacana para vocês. Mas por hora, agradeço a presença de todos e antes de mais nada eu quero saber de vocês. Se vocês já leram ou se vocês já acompanharam alguma HQ do Corvo. Deixa aqui embaixo o seu comentário e eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fio e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo.